Glória a Deus, deu certo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vai entender, né? Pois é, agora deu certo, né? É isso aí, só Deus para desvendar esse mistério do Instagram aqui. É um prazer conhecê-la, querida irmã Aleph. Eu queria que mais uma vez você se apresentasse, falava onde você congrega, a cidade onde é que você mora. Aí a gente já começa nossa conversa, nosso bate-papo, nosso diálogo aqui sobre esse tema interessantíssimo sobre Pentecostes ou pentecostalismo. Por favor, se apresente aí para os nossos seguidores. Meu nome é Aleph, eu tenho 29 anos, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e estou congregando na Assembleia de Deus do Ministério daqui. Tem pouco tempo que eu estou congregando lá, porque antes eu congregava numa igreja perto da minha casa, que era uma igreja batista independente, mas também de linha arminiana e pentecostal. Eu Certo. só precisei sair de lá porque estava com planos de mudar de casa e também porque eu não estava aguentando é, ir para igreja direto do trabalho. Eu estava sempre chegando atrasada. Então, por isso que eu preferi congregar numa igreja perto do meu trabalho e longe da minha casa. Aí já tem Entendi. alguns meses, né, que estou congregando lá. Aí já tem quase um mês que não está tendo culto por causa de toda essa encrenca aí que todo mundo sabe, né? Uhum. Eu posso te pedir um favor? Sim, Você consegue colocar o teu celular fixo em algum lugar para a gente fazer a sim. live? Para ele não ficar balançando? Eu tô tentando segurar. Tem algum lugar que você consiga apoiar ele, alguma mesinha, alguma coisa, ou você prefere segurar mesmo? Eu tenho que segurar, porque se eu colocar apoiando, eu não vou aparecer. Tá bom, beleza. Então, irmã Aleph, é, eu quero começar, deixa eu entrar aqui para a gente ver algumas coisinhas que eu rabisquei aqui. Há quanto tempo que você estuda o pentecostalismo? Quais são as suas primeiras colocações sobre esse movimento tão brilhante? Será que esse movimento ele estava no coração de Deus? O que que você define como movimento pentecostal? O que você pode dizer para a gente? Eu vou começar com essas perguntas, daí você vai nos comentando. Depois eu faço um pequeno comentário e a gente parte para outras, tá? Novamente eu agradeço pelo convite. Eu deixei aqui aberto o convite para qualquer irmã que quisesse participar, a irmã foi uma das poucas que quis, né? Inclusive, vamos fazer diferente, vamos fazer uma introdução. Por que você acha que são tão poucas mulheres, moça, adolescente, nessa área teológica? Às vezes você vai num curso teológico, seja ele online ou presencial, é muito pouco. O que pode ser isso? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, eu sinceramente não sei. Talvez seja porque, assim, o estudo, ele exige, né, como que eu vou dizer? Uma racionalidade, uma forma mais metódica, mais racional. E mulheres, né, em geral, tendem a ser mais sentimentais. Eu, né, posso Uhum. dizer que sou uma exceção nisso, porque eu sou autista. Eu descobri tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu sou autista. E, assim, autistas, né, tanto homens quanto mulheres, são extremamente racionais. Sim, Então, assim, talvez seja por isso que eu posso dizer que eu esteja um ponto fora da curva, né? Mas eu entendi. não sei se é exatamente isso, não. Não entendo, entendo. Eu já há alguns anos que eu percebo essa. O teu autismo é leve, tranquilo? Eu acredito, é leve, né? Porque tanto que eu passei a vida inteira sem diagnóstico, sem Isso nada. é- Minha mãe só me levou no psiquiatra porque eu não conseguia arrumar emprego. Formei na faculdade, tinha qualificação e não arrumava emprego e ela não entendia por quê. Mas sim, fora isso, eu passei minha vida inteira super tranquilo. e a irmã formou em quê?
Eu formei em publicidade, propaganda, e eu fiz um curso na igreja que eu congregava, que eles chamavam de curso de liderança. Mas, na verdade, era um curso de teologia básica. Ah, entendi. Você tem interesse de pastoreio, missões, esses trabalhos? Dar aula de Não, teologia? pastoreio, não. Assim, o que eu já faço, né, é escrita, eu escrevo bastante, e pregação, palestra, essas coisas, mas pastoreio, não, nem pensar. Pelo menos eu não tenho nada de direção de Deus nesse sentido. Ah, entendi. Irmã Aleph, eu estava dando uma pesquisada aqui, já há alguns anos que eu não pesquisava sobre esse tema, e eu vi algumas divergências em questão de opiniões acerca do movimento pentecostal. Alguns defendem que tem sim, um pouco mais de 100 anos, outros falam que ele se intensificou ali na década de 50, de 70. Na tua opinião, aonde que nós podemos dizer que foi a origem clara do movimento pentecostal? Será que foi em Atos 2, como muitos defendem? Será que foi dos pais da igreja ali nos primeiros séculos, principalmente do século I ao VI, onde que a teologia sistemática ela teve uma explosão muito forte? Será que foi na Reforma, século XVII? Será que foi com John Wesley, que ele fala muito acerca da graça, e ele era um homem fervoroso de oração, e daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso, o que é ser um pentecostal? Mas, ou será que foi em Azusa, com Seymour, ou você acha que teve ali, quando houve a migração, quando os missionários chegaram na década de 10 aqui no Brasil, e houve aquela explosão, podemos assim dizer, sobre o pentecostalismo, acerca dos dons, do batismo com o Espírito Santo, ou quem sabe foi na década de 50 com as ramificações das igrejas, que até no século X havia uma denominação, depois elas começaram a se ramificar, algumas visões diferentes. Na tua opinião, qual foi a base, a origem? Não, aqui começou o movimento pentecostal. O que você acha? Eu acredito que foi sim, né? Em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos foram cheios de poder para poder testemunhar. Só que, o que acontece? Depois, a igreja ela foi passando por uma série de coisas, né? Como a perseguição, que veio um século depois, mais ou menos, e depois, na Idade Média, que nunca deixou de ter experiências. Mas o pessoal da Idade Média geralmente parece que acreditava que era uma coisa mais restrita, né? Aos conventos, aos mosteiros, ao pessoal que tinha uma vida religiosa consagrada e não aos leigos, né? Aí depois veio, né, a reforma, que nasceu em um contexto de racionalismo e acabou importando isso para a teologia. Porque assim, aí lá não era mais nem que era só os clérigos, os religiosos. Aí eles já achavam que não tinha mais manifestação. Aí por isso sim, que foi mais a século XVII, XVIII, mais ou menos, que foi o auge, né, da teologia cessacionista, racionalista. E assim, o que nós temos na Idade Moderna, que começou com Wesley, os outros avivamentos aí, até culminar em Azusa, década de 60, foram reavivamentos, né, que Deus ele foi mostrando, eles foram falando, Deus, como se ele estivesse falando assim, vocês se afastaram muito do ponto inicial, ou seja, então vamos voltar. Aí, né, começou lá com Wesley na busca por uma vida de mais santidade, que parece que na época, né, eu li um pouco sobre isso, mas eu não estudei tanto, mas eu li um pouco. Mas era uma sociedade, assim, bem depravada mesmo, sabe? Então, assim, cada um desses movimentos de renovação pentecostal, carismática, eles vieram, né, a trazer para a igreja novamente aquilo que, com o tempo, a igreja esqueceu, deixou de praticar, ou deixou relegado a alguns grupos, alguns guetos, né?
E assim, mas aí Deus foi mostrando, não, é para todos, a experiência é para todos, o revestimento de poder para todos, o enchimento com o Espírito Santo é para todos, né? Então, assim, mas Sim, no início mesmo eu vejo que foram as dois. A igreja que foi se afastando e Deus foi retornando. entendi. Não entendi, perfeito. Eu sei que não está dentro do tema, mas alguns seguidores já perguntaram e eu também estou curioso. Você não precisa responder, é claro, porque não está dentro do tema. Mas como arminiano que sou e defendo a linha e brinco com isso dia e noite, de uma forma respeitosa, é claro, a sua linha soterológica hoje, ela se define como calvinista, como arminiano ou nenhuma dos dois? Arminiano, sem dúvida. Na verdade, é até engraçado, sabe? Porque eu fui sensacionista por muitos anos, na verdade, 3 anos. Parece pouco, mas para mim é bastante. Mas Sim. calvinista eu nunca consegui ser. Eu era anti-calvinista, mas não era arminiana, porque eu não conhecia o arminianismo. Até poucos anos atrás, até 2016, mais ou menos, 2015, não se tinha, né, teologia arminiana. Ou seja, ou a pessoa era calvinista, ou a pessoa era pelagiana, ou dizia que não era nenhuma coisa nem outra, porque não tinha, né, um ensinamento arminiano consistente. Mas aí, quando eu fui saber o que era o arminianismo, eu fui estudar, aí eu me identifiquei que minha teologia era arminiana e eu não sabia. Sim, interessante, bacana. Bom, vamos lá. Eu vejo hoje, Aleph, alguns probleminhas no movimento pentecostal. Não sei se você consegue também observar esses probleminhas aqui. A gente vê dois extremos dentro hoje do movimento pentecostal. Se você puder comentar, seria interessante. Nós vemos que uma porção, eles levam um pouco esse movimento para um lado místico, um lado surreal, uma coisa assim que foge, não é uma fé exagerada, mas é algo que foge das escrituras. São práticas e crenças que fogem do conhecimento humano e também do conhecimento bíblico. E do outro lado a gente vê até pessoas dentro da igreja pentecostal extremamente, como a gente fala no meio teológico, assim, geladas, frias, pessoas mornas. Né? Por que nós chegamos nesse cenário de pessoas extremamente voltadas para misticismo? E eu acho que a gente já pode entrar um pouco no lado neopentecostal, se você quiser comentar também, como que surgiu esse movimento aí na década de 50 a 60 e qual foi a influência, porque hoje ele está influenciando e muito. Os dados de IBGE mostram que o movimento neopentecostal está crescendo muito mais, infelizmente. Talvez você tenha uma ideia diferente, talvez você ache que o movimento pentecostal é bíblico, o neopentecostal é bíblico. Eu gostaria que você decorresse um pouco disso, porque nós temos dois extremos, pessoas extremamente místico, voltado para crenças e folclore gospel, eu não sei se já ouviu falar disso, mas tem um pouco de folclore no nosso meio, mas de um lado também pessoas com um sincretismo, mas para o lado carnal, morno e muito calvinismo, hipercalvinismo entrando na igreja, negando todo tipo de dons espirituais. O que você acha isso? Como é que a gente chegou nisso? Tem alguma solução? Tem alguma coisa a ver com os neos pentecostais? O que você acha? O problema é real, né? A gente tem os dois extremos. Aliás, parece que em tudo, né? Não é nem só nisso, mas a política, na educação, qualquer coisa, é difícil, né? Achar, tipo assim, a linha do meio. Ou a pessoa vai pender para um lado, ou a pessoa vai pender para o outro lado. Então, assim, o lado do neopentecostalismo, eu vejo, assim, é uma coisa que foge completamente do tema, mas se eu não ficar aí, talvez não entenda a minha visão. Eu acho assim que muito do neopentecostalismo realmente é uma coisa de imaturidade, é uma coisa de sentimentalismo extremo, exagerado, e assim, e é uma coisa que é um problema do mundo em geral, não só
da igreja. Então, por exemplo, nós estamos criando uma geração, por exemplo, de crianças, de adolescentes, que não sabem ouvir não sabem o que é provação, o que é tribulação, o que é esperar, o que é sofrimento. Isso cria pessoas, assim, que são, como que eu vou dizer, moles, imaturas, sabe, mimadas, literalmente. Sim. Aí você vai levar isso para a igreja, né? E assim, a criança fala assim, eu quero. Aí o pai, a mãe vai lá e dá. Não, é assim. E os pais fazem todas as vontades, a sociedade faz todas as vontades. Aí a pessoa vai e leva isso, né, para a igreja. Eu quero isso, Deus tem que me dar. Eu quero isso, Deus tem que me dar. Deus tem que me dar prazer, Deus tem que fazer minhas vontades, Deus tem que me fazer feliz. Então, assim, eu vejo, né, essa busca disso das igrejas como um reflexo da sociedade como um todo. E o outro extremo, né, o outro extremo que seria o racionalismo, o sensacionismo e tal, no meu caso, né, que já nasci, assim, já nasci com o cérebro com defeito, é uma coisa meio que de se esperar. Mas no caso dele, né, no que está acontecendo nas igrejas, talvez seja porque muitas pessoas caíram na real, entendeu? Amadureceram, caíram na real e falaram assim, não, mas quem é Deus é Deus, eu sou servo, eu não sou nada, eu não mereço nada. Deus não está aqui para fazer minhas vontades, Deus não está aqui para satisfazer meus desejos. Mas aí, como não conhece o equilíbrio, aí vai pro outro lado. Sim, entendo. Enfim, essa é a visão que eu tenho. Eu não sei se é a mesma sua, se difere da sua. Não, eu concordo, e eu poderia até completar que eu acho que hoje no movimento pentecostal, o pior folclore que foi inventado é o cuidado para não estudar muito as escrituras. Isso tá. Então, quando você fala teologia, tem irmão que sai de perto, ele não quer, ele não tem noção, ele não quer, ele não tem uma base doutrinária, ele não tem uma base sólida. Quando você pergunta acerca da graça, da expiação, ele fica perdido, mas ele já tem 20, 30 anos de igreja. Então eu vejo que esse lado místico, esse folclore, essas crenças estranhas estão cada vez entrando mais, porque o povo está cada vez menos estudando a palavra. Então você vê hoje cultos de doutrina, são poucas pessoas que vão. Oração piorou. Então hoje a doutrina sem a oração, ela vai gerar esse misticismo, essas crenças estranhas. Dentre elas, também gostaria de saber a tua opinião, talvez você pense totalmente diferente, mas qual que é a tua opinião sobre a tal maldição hereditária? Alguns irmãos até comentaram aqui que tem muitas igrejas fazendo... Antes era só neopentecostais, mas agora igrejas pentecostais também, boa parte já estão fazendo esse trabalho aí, esse tal de descarrego, para ver se desprende a alma dos entes queridos e tira toda a maldição hereditária. O que você acha sobre isso? Olha, para começar, que esse termo maldição, isso não existe. O que talvez possa existir seja uma influência. Eu vou, por exemplo, uma família, por exemplo, de alcoólatras, por exemplo. Uma criança, adolescente que cresceu nesse meio, ele vai ter essa influência. Mas aquilo só vai se tornar realidade, assim, só vai se tornar maldição na vida da pessoa o dia que a pessoa escolher ser assim. E quem está em Cristo, quem se converteu, tem, né, todo, digamos assim, o poder de fazer uma escolha contrária. Então, assim, não tem como falar em maldição, sendo que nós somos livres, né, para poder escolher. Claro, né, que para a conversão, né, a gente precisa, para a conversão, para a santificação, a gente precisa da graça, né? A graça age em todos os homens para a conversão, age nos cristãos para a santificação e maturidade. Mas, assim, é a nossa escolha corresponder à graça, tanto para ser salvo, quanto para ter uma vida em santidade, quanto para amadurecer. A gente tem que corresponder. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, aquele que fala assim, eu não consigo vencer porque é maldição da minha família. Não é maldição da sua família. Talvez seja uma falta de posicionamento dessa pessoa
de usar né, o poder de decisão que a graça me proporcionou. Eu só queria voltar um pouco com você, porque assim, que talvez eu acho que nisso a gente vai divergir um pouco. Onde é que você mora? Onde é que eu moro? Aí eu moro na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. É interior? O que que é? Interior. Eu considero como interior. Nós estamos a 250 quilômetros de Cuiabá, que é a capital. Aqui não Tá. é só onça, não é só jacaré no meio da rua. Aqui no Mato Grosso tem cidade, civilização. O pessoal sempre brinca, tem onça aí, tem jacaré no meio da rua. Não, é uma cidade super desenvolvida. Primavera do Leste hoje é uma das maiores exportadora e produtora de soja no mundo, no gado também. Nós temos aqui grandes fazendeiros, então é uma cidade muito interessante, é novinha, não tem 30 anos. Então, é uma cidade interessante aqui. Eu nasci no Paraná, em Foz do Iguaçu, fiquei 20 anos lá, servi a Deus lá, cheguei a estudar teologia em algumas Assembleias de Deus, depois vim para o Mato Grosso, congreguei na Madureira, e Deus aí fiquei 2 anos na Batista, calvinista, batista. Aí, quando nós mudamos de cidade aqui, agora estamos nessa cidade, Primavera do Leste. Uma cidade bem bacana. É porque eu estou perguntando isso, porque você falou assim, que na sua região você vê que as pessoas não gostam muito de estudar, que vê que quem faz teologia é fria e tal. Mas assim, pelo menos, né, onde eu moro, na região sudeste, a coisa não está assim, não. O povo está estudando muito. E aí que tá indo para o outro extremo. Assim, o povo está estudando e eles vão achar quem? Vão achar calvinista, vão achar sensacionista, vão achar tradicionalista. E aí vira e fala assim, nossa, meu Deus, eu aprendi tudo errado. Esse povo que tem conteúdo, viu? Aí você já sabe o que acontece. Eles agora, sim, lá no norte, no nordeste, nas cidades menores, talvez ainda haja, né, esse preconceito com estudo realmente, mas assim, na minha realidade, eu não vejo esse preconceito com estudo. Eu tô vendo muita gente estudando, mas estudando coisa errada e indo pro outro lado. Eu entendo. Esse equilíbrio ele é fundamental, né? O meu medo é a pessoa se debruçar nos livros e às vezes até esquece da própria Bíblia, que sempre bate na tecla da oração, do jejum, da consagração, da vida piedosa, que vai trazer uma estrutura na minha vida cristã, só que daí acaba se entretendo em livros e debates e discussões e acaba se perdendo, acaba entrando em heresias, em atribuir pecado a Deus e maldições hereditárias e esse monte de heresia que tem por aí. Mas interessante, bacana a tua visão, parece bastante com a minha. Posso fazer uma pergunta sobre Atos 2 contigo? Pode. Você tá com a sua Bíblia aí? Nossa, pior que não, viu? É uma bagunça. A gente acabou de dar. Tá. Como? Aqui tá muito bagunçado, porque a gente acabou de mudar. Então, assim, tem muita coisa que tá em caixa ainda. Certo. Eu vou ler aqui, acredito que você já leu várias vezes, mas eu vou ler e existe uma dificuldade aqui em Atos 2. Além de ser uma dificuldade, é uma polêmica. Eu gostaria de saber a tua opinião. Quem sabe você tem uma explicação assim que pode clarear o nosso entendimento, tanto o meu quanto os irmãos seguidores aí da página. É uma polêmica em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4 e o 6. Eu vou ler o que o texto diz. O versículo 4 diz assim, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Beleza? Tranquilo aí. Então aqui, sim, se nós pegarmos só o verso 4, a grande maioria dos pentecostais, e eu também não descarto essa interpretação, é que essas outras línguas seria, no grego, a grossolalia, que é a língua interpretável, ilegível, a língua que não é terrena, certo? Não sei se você já ouviu crer também nesse segmento pentecostal sobre as línguas. Essa seria a interpretação do versículo 4.
Só que daí quando nós chegamos no versículo 6, cria-se uma polêmica. Por quê? Versículo 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então perceba que no versículo 4 fala outras línguas. Então a maioria dos pentecostais, até 10, 15 anos atrás, interpretava como línguas estranhas. Só que no versículo 6 fala que eles ouviam uma língua materna. Então, na verdade, aí não seriam uma polêmica, mas seriam duas. A primeira polêmica: será que o versículo 4 e o 6, essas línguas eram idiomas? Primeira polêmica. Segunda polêmica: será que o versículo 4 e o versículo 6 não era idioma, eram línguas estranhas, só que cada pessoa que ouvia o Espírito Santo traduzia na língua materna? Essa é a grande polêmica. Esses dias nós estávamos estudando lá na igreja e nós estávamos debatendo sobre esse texto. Se você ler ele de forma rápida, geral, tranquilo, línguas, tá, beleza. Mas eu vejo essa dificuldade. Ora, primeiro fala outras línguas, depois línguas maternas. Ou seja, nós vemos ali que havia irmãos da Macedônia, Judéia, Ásia, Capadócia, Egito. Então, veja que cada uma dessas pessoas ouviam falar em egípcio, línguas macedônicas, línguas asiáticas, da Capadócia. Eles ouviam. Então, a polêmica é: será que todos os 120, eles, pelo poder do Espírito, soltavam um idioma que cada um escutava, ou a língua era estranha, mas daí o Espírito Santo interpretava no ouvido de cada um? O que você acha? Eu acredito que foi um duplo milagre, sim. Eles falaram, né, em línguas estranhas. O povo até gosta de caçoar falando que língua dos anjos não existe, não sei o quê. Eu costumo falar: olha, se é dos anjos, eu não sei. Mas que é estranha, realmente é. E o Espírito Santo interpretou para os ouvintes, ou seja, foi um duplo milagre. Foi um milagre tanto que os discípulos falaram, e imagino assim que talvez que até para eles, né, foi uma coisa totalmente extraordinária, e foi um milagre também que o pessoal ouviu. Tanto que assim, que primeiro teve, né, a manifestação dos discípulos falando, e só depois que eles se reuniram para poder ouvir a pregação, né? Porque tem muitos falam que, muitos até argumentam que era língua para poder evangelizar e tal. Mas não, na verdade não era. Era só para atrair. Tanto que só depois que, se não me engano, foi Pedro que se levantou para poder evangelizar. Mas eu acredito que foi sim um milagre. Entendo. Então você acredita que foi ao mesmo tempo que foi a glossolalia, que era a língua não terrena, no ouvido deles, o Espírito Santo seria o línguas, e a interpretação de línguas o Espírito dava para cada um. É isso? É o que eu entendo, é o que mais faz sentido. E outra coisa também interessante é a reação do pessoal, né? Que eles diziam que eles estavam bêbados, falando assim: tá cedo demais, você não acha que tá cedo demais para estar bêbado desse jeito, não? Uma pessoa falando em idiomas, fica parecendo que tá bêbado, que tá em êxtase, que tá fora de si, que tá falando uma coisa sem sentido? Não fica. Verdade, tem razão. Por mais que a pessoa não entenda o que está sendo dito, mas quem está falando em um idioma terreno está falando completamente natural. Sim, sim. Se cada um deles estivesse falando apenas em idiomas terrenos, as pessoas iriam parar para ouvir aqui, porque é igual hoje, nós estamos aqui conversando, de repente uma pessoa começa a falar em alemão, árabe, a gente não vai falar: é um bêbado. Não, a gente vai, não, é uma pessoa falando em outro idioma. Mas eles se espantaram ao ponto de falar: não, estão todos embriagados, porque era algo, né, interessante. Gostei da tua explicação. Veio agora aí do céu essa explicação, ou você já tinha isso no coração? Não, eu já li. Tanto que tem até um livro que eu escrevi, está em análise em editora aí.
É mesmo? Olha que bacana. Meus parabéns, que E eu bacana. para poder escrever. Aham. Não, muito interessante, muito bem observada essa questão deles estar sendo acusados de embriaguez. Se fosse apenas idiomas, haveria um espanto totalmente ao contrário, de ninguém ia falar em questão de embriaguez, né? Bem observado, então. Vamos lá. O que que você acha? Você tem alguma pergunta? Só eu estou te perguntando. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Ah, os que eu tinha, eu já falei, eu te perguntei, né? Onde que você mora, como que é. Entendi. Questão do assunto pentecostal. Você tem alguma pergunta? Não, Tá tranquilo? Tá. tranquilo. É, o que que você hoje, no nosso atual cenário, qual que é a tua perspectiva para o movimento pentecostal se Jesus levar mais uns 40, 50 anos para voltar? Qual que é a tua perspecção aí para o futuro em questão... seria uma cosmovisão, né? Você fazer uma interpretação aqui conforme o que está acontecendo com base nas escrituras. O que que você prevê? Qual que é a sua opinião acerca do movimento pentecostal aqui para os próximos anos? O que você acha? E Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Deus tem que ter Misericórdia. muita misericórdia. Você acha que vai ser possível uma junção em pentecostal e neopentecostal? Não sei, viu? Será que é possível? Será que a teologia bate? O que você acha da teologia da prosperidade? Fruto de maturidade, né? Como eu já tinha falado. Você tem acompanhado os pastores coach, o pessoal das emoções, tem acompanhado? Não, quase não assiste. Não, eu não tenho paciência. Eu não, porque eu sou uma pessoa, né, totalmente racional, totalmente racionalista. Aliás, assim, eu costumo brincar, tipo assim, que eu sou a prova viva de que as experiências pentecostais de falar em língua, profecia, cura, revelação e tantas outras não são fruto de emoção. Porque se fosse fruto de emoção, eu nunca ia experimentar. Porque emoção não me comove. Entendeu? Emoção não me comove em hipótese nenhuma, só me irrita. Entendeu? Uhum. Discurso emocionalista me irrita profundamente. Eu chego a ficar com raiva. Então, assim, eu sou a prova viva de que esse tipo de manifestação não é emocional. É Sim, totalmente sobrenatural. Tanto que é capaz, né, de ir contra a minha própria natureza. entendi. Você sofreu uma presença de Deus que mudou essa tua concepção de sessionalista para continuista? Olha, eu congregava na igreja pentecostal, né, que a igreja que eu congregava antes era uma igreja pentecostal, só que eu falava assim, Deus que me perdoe por repetir isso, mas eu falava assim, eu engulo a palavra e cuspo o resto. Para mim, Uhum. assim, os cultos, assim, eles eram completamente ordenados e tal, mas eu sabia, né, que tinha turma que ia no monte, que fazia reunião nas casas, que tinha profecia, que tinha línguas, etc. Mas eu achava que quem fazia esse tipo de coisa era contra o pastor, era contra a doutrina da igreja, Uhum. sabe? Eu tinha essa fantasia, né, na minha cabeça. Porque a ideia que eu tinha era o espantalho que os reformados colocavam na internet. Que era uma coisa totalmente racional, totalmente sem lógica, totalmente antibíblica, totalmente exagerada, não sei o quê. E eu sabia que os pastores, né, da igreja não eram assim. Então, os membros que estavam assim estavam em desobediência. Era a minha opinião. E, assim, em 2008, né, eu tive, né, o batismo, enchimento, né, um chamam de batismo, outro chamam de enchimento, fazer a mesma Uhum. experiência, que é a experiência de revestimento de poder, com
falar em línguas e tal. Eu Sim, tive hoje você experiência, fala línguas tranquilo? eu tive experiência dentro do meu quarto enquanto eu estava orando. Sim. Mas mesmo assim, eu era tão cabeça dura, mas tão cabeça dura, que eu falei, eu estou louca, eu estou ficando louca. Eu tinha sofrido um acidente muito grave, que eu tive anos e anos e anos de sequela no joelho. E eu cheguei a falar com Deus, Deus, eu bati com o joelho, eu arrebentei o joelho, não foi a cabeça. Eu achei que eu tinha ficado louca. E pouco tempo, uns dias depois, eu comecei a chorar, a lembrar de coisas do passado e tal, eu comecei a chorar. E eu falava, não, eu não quero isso. Eu não quero, não quero. E assim, eu Uhum. neguei por muitos anos, por 2 anos. Isso foi, eu me, né, tornei cessacionista em 2008, fim de 2007, início de 2008, mais ou menos. Até o fim de 2010, eu fiquei em estado de negação. Eu tive essa experiência aí do enchimento, né, em 2008. Tive outras experiências depois, mas eu ficava em estado de negação. Não, 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 não. Eu não quero, os dons foram só para a época dos apóstolos. Não, 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 não. Só que aí, assim, em 2009, eu fui fazer esse curso de teologia. E aí eu fui ver, né, com os meus pastores, que eu achava que eram todos secessionistas, que eram todos racionalistas, e eu vi que eles não eram, eles contavam cada experiência, mas aí eu ainda ficava, né, meio assim, meio não querendo aceitar e tal, ah, não, aconteceu com eles e tal, quem sabe eles interpretaram mal, mas na minha vida eu não quero. E assim, Sim. foi ficando assim, foi indo. Aí, né, eu com as aulas, eu fui me convencendo de forma teórica, mas eu ainda não queria para minha vida. Aí, em uma aula lá, que foi inclusive aula sobre línguas estranhas, inclusive esse debate que você propôs comigo aqui, lá na nossa classe, a gente teve por 3 aulas seguidas esse debate. Uhum. Eu me dei conta, eu lembrei que tinha falado sim em línguas, eu lembrei que tinha falado, mas ainda assim eu continuei fazendo pouco caso. Até, né, foram, que no fim de 2010 aconteceram algumas coisas, eu tive alguns sonhos, algumas experiências, que eu virei e falei assim, não, não dá, chega, entendeu? Chega de dizer não, não para as experiências, chega de dizer não, chega de viver em estado de negação. Aí eu me arrependi, eu falei assim, tá tudo errado, eu errei mesmo, eu admito que eu errei mesmo, eu quero consertar, eu quero voltar. E foi aí que eu me abandonei o secessionismo, assim. Mas não foi por causa de uma experiência. Tanto que, assim, que experiência eu tinha, mas eu não aceitava. Eu dava outra Sim. interpretação, eu dava volta, eu negava, mas foi só no fim de 2010, assim, chegou um ponto que eu falei assim, que eu tive que me render. Eu falei assim, não, não dá mais, chega. Quem tá errada sou eu, mas eu estou errada, eu quero consertar, quero voltar, né? Que Enfim, benção. aí. Que benção. E ainda os calvinistas falam que é de forma irresistível, né? Não tem como você parar ou falar não, mas ali pela graça de Deus, Deus foi trabalhando até que você aceitou. Então isso é um testemunho muito forte e mais Só uma que vez fortalece. não, é diferente. Não, a questão assim, que é diferente, né? Porque eles meio que falam isso em relação, né, para conversão, né? Para salvação, para conversão. O meu caso ele foi diferente porque eu já era salva, eu já era convertida. Eu me converti em 2003, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu já era Sim, convertida, eu já era salva, eu seguia Jesus, mas assim, é, eu só queria isso, o evangelho da salvação, entendeu? Deus me salvou, entendeu? Ele me salvou, entendeu? Eu sou salva e tal, eu vou evangelizar um, vou evangelizar outro e tal. Mas eu só não me abria, né, para ser usada por Deus. Porque assim, porque o batismo, né, com o Espírito Santo, o principal, né, o enchimento, o batismo, o principal função dele é habilitar para o serviço, é habilitar para a obra. Então, assim, sim. então
Eu pensava assim, não, eu fui salva, Deus me salvou, eu posso evangelizar, eu vou evangelizar um ou outro, eu vou testemunhar, e tá bom demais, entendeu? Agora, sofrer perseguição, viver coisa inexplicável, coisa que ninguém explica, ter uma vida de dedicação a uma obra, tal, ter uma, né? Isso eu não queria. Eu falei assim, não, tá bom. Igual aquela visão lá que Ezequiel teve, né? Eu acho que foi Ezequiel mesmo. Que dá água no... Tornozelos, lombo. Tornozelo, artelho, nos ombros, mergulhar. Igual isso. Deus é uma fonte inesgotável. A gente vai... À medida que a gente se entrega, né? A gente experimenta cada vez mais. Eu sei que assim, né? O irmão sensacionista, às vezes se contentam só com a salvação. E eu falo isso com eles e eles falam, não, é isso mesmo, eu só quero ser salvo. Ah, beleza, bom. Fazer o quê, né? Então, assim, então a diferença, né? Então, assim, a diferença da questão da graça irresistível que os calvinistas pregam, para isso que eu tô falando, é esse, entendeu? Eu já era uma pessoa que servia a Deus, que já era convertida. Então, não se fala, né, em graça irresistível que nem aos moldes calvinistas. Eu vejo uma maturidade, eu vejo um processo de amadurecimento cristão. No meu caso, eu vejo isso, um processo de amadurecimento cristão. Sim, entendi. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava na Batista, nós recebemos uma visita de uma moça, devia ter uns 19, 20 anos, e ela era sensacionista e calvinista, e foi dada a oportunidade para ela pregar. E ela tentou pregar lá na igreja que toda pessoa que cresce em Jesus era automático batizado com o Espírito Santo. E essa moça pregou isso e foi embora. E a minha esposa conseguiu o telefone dela e passou para mim e eu entrei em contato com ela. Eu era ministro nessa igreja, então, como eu ministrava lá, dava estudo, pregava, então eu podia fazer esse questionamento de forma muito educada com ela. E eu fiz um questionamento e ela leu, releu e não teve, ela pelo menos de forma assim singela, ela falou, não, eu vou voltar atrás da minha palavra. Veja bem, não sei se você acredita que já deve ter visto essa teoria aí, que a pessoa, os calvinistas acreditam nisso, a pessoa creu em Jesus, ela já está batizada com o Espírito Santo. Já ouviu essa teoria? Na verdade, eu vejo isso daí mais uma questão de terminologia. Que o problema não é questão do termo batismo, não. Igual a igreja que eu congregava, eles não gostavam mesmo do termo batismo. Eles preferiam o termo enchimento. Eles criam os dons, criam a experiência ser subsequente e tal. Mas eles não gostavam do termo batismo. Eles preferiam falar enchimento com o Espírito Santo. Porque a pessoa, quando crê, ela de fato recebe o Espírito Santo. Entendeu? Todo cristão, seja pentecostal, seja sensacionista, não sei o que, se creu, se converteu, recebeu o Espírito Santo. Então, né? Então, assim, aí tem essa questão de terminologia. Eles chamam, né? Receber o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo da mesma coisa. Mas o problema não é nem chamar de receber ou chamar de batismo. O problema não é esse. O problema é que depois da conversão, eles não esperam mais nada, entendeu? É tipo assim, Jesus já me salvou, eu posso morrer agora que tá bom. Entendeu? Eles não esperam mais nada da vida cristã. Esse é o problema. Não entendo. Então, aí, só que daí surge mais um problema aí. Porque eles falam o seguinte, deixa eu só localizar aqui. Eles falam que a pessoa creu, é batizada, é uma regra. Creu, recebeu o Espírito. Eles falam receber, mas também falam batismo, ser cheio. Mas quando eles vão pregar para os pentecostais, eles usam essa terminologia aí. Só que o que acontece? A Bíblia fala, em Atos 16, quando o apóstolo Paulo ele chega numa determinada localidade, ele pergunta assim para 12 varões, a Bíblia diz, que ouviam só falar do batismo de João Batista. E eles já criam em Jesus e ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Aí eu falei isso para ela. Ela ficou assim, eu falei, e aí? Tu pregou aqui na igreja que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo a partir do momento que ela crê, ou cheia, ou ser batizada, enfim. Mas a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo chegou, aqueles caras já eram crentes, eles falaram assim, não, nós ouvimos falar somente do batismo de João.
Aí, quando eles são batizados em nome de Jesus, aí eles recebem o Espírito Santo. Quando eu falei isso para ela, ela pediu desculpa, falou assim, não, realmente o Espírito faz o que lhe apraz, da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então eu achei interessante isso. E até agora eu não consegui um calvinista para me explicar essa questão quando o apóstolo Paulo chega e tá aqueles 12 varões já crentes, criam em Jesus, só que ainda não passaram pelo batismo de Jesus. Eles tinham passado pelo batismo de João, mas já criam em Jesus. Então, se eles já criam em Jesus e ainda eles não eram batizados com o Espírito Santo. Então, entra em contradição, ela não soube explicar e até hoje eu não achei nenhum calvinista para explicar tal questão. Então, pelo que eu vejo, tenho visto nesses 13 anos, é que a pessoa, ela crê, logicamente, pela graça, pelo Espírito Santo, o Espírito está ali, ela sofre uma influência total do Espírito Santo e crê em Cristo, mas a partir do momento de busca, ela pode ser cheia, ser batizada, e isso pode vir com o dom de línguas, porque eu já vi pessoas ser batizadas, receber outros dons sem ser o específico de línguas. Muitos pastores não concordam com essa minha visão. Eles falam que o batismo, ele é obrigatoriamente, ele precisa manifestar o dom de línguas. Outra perguntinha que eu faço para você, acho que vai ser talvez a última. Se a Bíblia fala que o dom, nós temos que buscar, pedir a Deus os dons. E ainda Paulo fala assim que nós devemos buscar os melhores dons. Por que que a pessoa é obrigada a receber o dom de línguas no batismo com o Espírito Santo? Sendo que a Bíblia fala que eu preciso buscar os dons e, inclusive de profetizar, o Paulo enfatiza isso, de profetizar, buscar e de profetizar. Se ele é uma busca, se eu preciso orar e buscar, por que que eu vou criar uma regra que o línguas tem que ser o primeiro? O que que você acha sobre isso? Olha, sinceramente, tem coisa que eu não entendo. E é uma coisa assim que eu falo de coração. Por que que, assim, que tem muita gente assim, nas nossas igrejas que busca, né? Busca, não recebe, e igual no meu caso, não cria, não buscava, ainda zombava, recebi e continuei 2 anos do mesmo jeito ainda. Por quê? É uma coisa assim, eu não sei explicar. Aí eu falo assim, que eu me recolho a minha insignificância. Eu não sei explicar. Assim, a Bíblia, né? A Bíblia fala que os sinais, né, seguiriam os que crescem, que a gente tinha que buscar. Em vários, né, que mostra da pessoa ser cheia do Espírito Santo. A pessoa falou em línguas. Então, assim, é o que mostra na Bíblia, dos casos que está relatado lá. Agora, eu não entendo por que tem gente que busca e não recebe. Pode ser, talvez. Eu sei que assim, aí não tem como afirmar, mas não conheço todas as pessoas do mundo. Tem muita gente que talvez até recebeu e não sabe que recebeu. Igual quando eu recebi, por exemplo, eu não sabia que tinha recebido. Entendeu? Pode acontecer. Talvez a pessoa não está buscando direito, não sei. Algum caso, pode ser. Talvez não chegou o momento, mas por quê? Se é uma experiência assim que diz que todo mundo tem que ter, por que não chegou o momento? Não sei. Realmente, não sei, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que quem diz que sabe tá mentindo. Entendeu? Igual tem muita gente que fala, não recebe porque está em pecado. Não. De O forma Espírito alguma. é soberano, né? Ele opera do jeito que ele quer. O teu caso é um caso clássico de soberania do Espírito Santo, né? Ele quis dar, e mesmo você relutando, ele quis, ele tinha um plano, então é algo sobrenatural de Deus mesmo. Inclusive, eu morei na fronteira... Pode falar. Eu sei que assim, no meu caso, eu acredito que eu descobri, né? Eu acredito assim, que eu descobri por que Deus fez isso comigo. Quando, uma vez, eu estava numa praça aqui da minha cidade, e um senhor, idoso mesmo, ele começou a falar comigo. E ele falou para mim de uma certa época que o diabo tinha me armado uma rasteira e que faltou muito pouco para poder cair nela. E eu só não caí porque
Deus deu um jeito de me deixar trancada em casa durante muito tempo e ele me deu um revestimento de poder dele. Por isso que eu não caí nessa cilada. E que Deus fez isso porque ele contemplava tipo a pureza, sinceridade e outras coisas lá que ele falou. Então, assim, nesse meu caso, eu tive a resposta de por que Deus deu para mim. Como uma espécie de livramento. Eu tive essa resposta. Eu tive essa resposta, assim, para minha vida. Mas, ainda assim, isso não explica por que tanta gente que busca e não recebe. Eu não sei explicar. Não, muito menos eu. Muito menos eu. Às vezes a pessoa acabou de chegar na casa de Deus e já sofre um derramar do Espírito, né? E fala outras línguas e profetiza. E algumas pessoas piedosas, de jejum, de oração. Conheço pessoas de jejum, de oração, pessoas que buscam. O que você acha, falando de oração, o que você acha do pessoal que vai no monte orar de madrugada? O que você acha? Eu gosto bastante. Todas as vezes que eu fui, eu gostei muito. Ah, você frequenta? Olha, tem muito tempo que eu não vou. A igreja que eu ia antes, teve uma época assim que o povo foi bastante, aí depois parou, aí teve uma época que voltou, depois parou. Agora lá onde eu frequento, eu não sei se tem algum grupo que vai e tal, mas todas as vezes que eu fui, eu gostei. Assim, claro que eu não acredito que o monte tem algum poder especial, tal. Não, a questão não é essa. A questão é que é um lugar, né, retirado, é um lugar longe, né, de casa, de prédio, de loja, essa coisa, onde muitas pessoas conseguem se reunir, né, para poder orar em voz alta, cantar em voz alta, e que não dá para fazer isso em casa, às vezes não dá para fazer isso na igreja, porque o vizinho reclama, porque às vezes família reclama, então assim, assim, o monte é porque é um lugar mais, como que eu vou dizer assim, que tem mais privacidade e liberdade. A questão é essa. Nada Sim. que é um lugar místico, não sei o quê, não. Não. Um outro perigo que eu vejo também são os juízes espirituais. Não sei se aí na tua cidade tem. É aquele grupo de pessoas, irmãos ou teólogos, que só é espiritual se ele der a última palavra. São juízes. No meio pentecostal existem algumas coisas que é impossível você olhar e falar assim, não, é de Deus e não é de Deus. Às vezes pessoas caem, pessoas desmaiam, pessoas choram de forma muito impetuosa, enfim. São acontecimentos espirituais que a Bíblia até relata que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. E não é à toa que tem um dom específico para isso, que é o dom de discernimento do Espírito. Eu vejo um grande perigo, as pessoas olham alguma coisa diferente, o irmão se mexeu diferente, gritou diferente, chorou demais. Não, é carne, é menino, é emocionalismo. Então, eu vejo esse perigo hoje, você não consegue... Deus o livre se você chegar na igreja, se ajoelhar e chorar, e se prantear, é pecado, deve estar em adultério, deve estar... Então, assim, eu vejo essa dificuldade. Eu não sei se você consegue perceber também os juízes espirituais na igreja que decretam o que é de Deus e o que não é. E às vezes você vai ver a vida do cidadão totalmente... O que você acha desses juízes espirituais? Aí na tua cidade tem ou é só aqui? Só na minha? Eu ia falar exatamente o que você falou, que geralmente, assim, quem tem muito tempo para poder fazer juízo da vida dos outros é porque quase sempre não está fazendo juízo de si mesmo. Eu penso isso. Sim. Assim, que a gente, sabe? Assim, a gente tem tanta falha, tem tanto erro, tem tanto pecado, tem tanta coisa assim na gente mesmo, que a gente tem que se olhar, que a gente tem que se examinar, que a gente tem que fazer exame de consciência, que a gente tem que se quebrantar na presença de Deus, assim, é tempo, assim, para uma vida inteira para poder fazer. Então, assim, eu falo mesmo, eu não tenho tempo, entendeu, para fazer. Porque todo o tempo que eu tenho, eu tô gastando para fazer isso em mim. Então, assim, na vida dos outros, eu não tenho tempo. Entendeu? Para mim, a conversa é essa. Entendi.
Maravilha, irmã Aleph. Tem mais alguma coisa que você queria comentar? Eu acho que o que eu tinha para perguntar para a nossa querida irmã era isso. Sobre aí a questão do pentecostalismo, a tua visão aí de origem, o que precisava ser mudado. E a minha última, na verdade, para mim encerrar, pelo menos a minha parte, daí fica contigo, é possível um reformado pentecostal? O que você acha? Olha, é complicado isso, porque assim, tem muitas pessoas assim que são reformadas, são calvinistas, na verdade, né, em soteriologia, e que creem nas experiências e tal, experimentaram, né, e tal, beleza. Agora, o problema são aqueles, né, dos novos que muitas vezes já tiveram experiência, tem promessa e vai ler material reformado e descrer daquilo que experimentou e daquilo que foi prometido. Aí é um problema sério. Sim. Assim, isso daí é um problema sério, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha promessa, na verdade eu não tinha, antes de me tornar sensacionista, eu me tornei só sensacionista, não calvinista. E é uma coisa que a gente tem que separar também. Tem muito sensacionista arminiano e tem muito calvinista construísta. As coisas nem sempre andam juntas. Mas assim, onde que eu estava mesmo, que eu não tinha tido experiência ainda, mas eu tinha promessa e fui ler coisa que sensacionista escreve, me tornei sensacionista por causa de argumentos, né? Na verdade, eu sei bem que não foi isso, né? Eu tenho consciência que no meu caso, né, eu tinha era medo, né, das irmãs que profetizasse uma coisa errada que eu estava fazendo na época. Não uma coisa de pecado, uma coisa escandalosa, mas é coisa de missão mesmo que eu tinha me afastado um pouquinho. No fundo, eu tinha medo disso, eu tinha medo que alguém revelasse, aí eu falasse assim, isso não existe. Porque se isso não existe, então tá tudo certo. No meu caso foi esse. Mas muitos são convencidos realmente pela argumentação. Isso é um problema sério, que é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa vai estudar na fonte errada e acaba se convencendo. Isso é um problema sério. Entendi. Bacana. Irmã Aleph, da minha parte, eu acho que estou satisfeito, gostei muito de conversar. Tem mais alguma coisa que você queria colocar da sua parte? Eu vou tentar responder o que o pessoal comentou aí. Você consegue ver? Deixa eu ver. O sua esposa que passou aí? Sim. Você tem filhos ou não? Tenho. Eu tenho um filho de 8 anos. Ele vai fazer 9 agora, dia 11. Aí eu dei um cachorrinho para ele e ele tá todo feliz. Eu dei um pitbullzinho para ele, ele tá animado. Sou casado há 10 anos. Parabéns. Vamos lá. Oi? Parabéns para ele. Brigadão. Amo ele. Eu sou o único moreninho aqui. São 3 polacos aqui. Eu tenho um cachorro branquinho, meu filhinho branquinho e minha esposa branquinha. Vamos ver o que os irmãos comentaram aqui nas perguntas. Eu acho que tem mais comentário do que pergunta. Deixa eu só mexer aqui, deixa eu ver. Tem alguns irmãos, vamos ver, alguns irmãos comentando sobre línguas. Alguns irmãos falando sobre dons, vamos ver. Deixa eu só dar uma olhada aqui, vamos ver. Tem alguns irmãos que participaram bastante aqui. Vamos ver. É mais comentário, irmão Aleph. É mais comentário.